Renato Gaúcho vai poupar o elenco do Flamengo na próxima partida da quinta-feira contra o ABC, né? Contra o ABC de Natal, e ele pediu autorização pro Braz. Chegou pro Braz e falou: Brazinho, ó, posso ir com o time reserva, não vou nem viajar. E o Braz autorizou, e aí o Flamengo fará a partida de volta contra o ABC com o time reserva e sob o comando de Alexandre Mendes. Perrotinha, eu já sei a sua opinião, mas eu gostaria que você expressasse para o bem da nossa nação. Você foi a favor dessa notícia do time reserva contra o ABC de Natal? O que você acha disso, de nem o técnico viajar? Alguns sinais, né, sinais importantes do elenco rubro-negro ao longo das últimas semanas, principalmente no jogo de ontem. Não sei se vocês se recordam, Arthur, meus amiguinhos do outro lado da tarde. Jade Knight, se liga no que eu vou falar agora. Agora é informação, irmão. Agora é informação que você queria, irmão. Na sua cara. Afasta do monitor aí, senão seu nariz vai sangrar, parceiro. Cola no pai, irmão. O cara vai me xingar muito. Não fica puto, cara. Eu tô zoando um pouco. Já tá puto, já não fica mais. Um dos sinais ontem no segundo tempo, não sei se vocês repararam, acho que grande parte reparou, até porque isso na transmissão foi falado. Renato Gaúcho pergunta a Felipe Luiz, Diego Ribas, Arrascaeta, tem uma série de jogadores assim, como é que tá aí? Dá para aguentar? Não dá? Como é que tá se sentindo? Etc. Isso é sinal, principalmente se você pensar, o Felipe Luiz foi poupado no jogo passado, vai jogar contra o Corinthians, num campo que não estava pesado, não estava chovendo em São Paulo no dia, o cara estava poupado, voltando de folga, vai jogar o primeiro jogo, e o Renato já está preocupado com se o cara não está aguentando o físico. Cara, isso é sinal já da temporada de um desgaste por conta da série de competições, da pressão, da dificuldade, de campos horrorosos, de partidas muito difíceis, de momentos delicados, tanto psicológico quanto físico, de uma série de fatores que, claro, influencia na temporada de cada um desses jogadores. Dito isso, é extremamente importante, até também como uma manutenção técnica necessária, que se poupe, mas se poupe sendo inteligente. O que o Renato Gaúcho pensou? Vou pedir autorização ao Marcos Braz, e isso para mim juro, eu não me recordo agora, se vocês aí do outro lado da telinha se recordarem, por favor, nos passem de algum técnico do Flamengo que foi com time reserva para algum jogo, e isso pode acontecer, um time mesclado, mas que não foi junto com o time para poder dirigir à beira do campo esse time na partida. Não me recordo desse tipo de prática no Flamengo. Acho que ela deve ter, se aconteceu, deve ter sido há muito, muito tempo atrás. Renato vai fazer esse tipo de prática no Flamengo. Para mim, algo até, entre aspas, novo, como eu estou dizendo, mas achei extremamente inteligente no sentido de uma manutenção física e técnica do time principal. O Flamengo vai jogar contra o ABC com um resultado de 6-0 no ABC. O Flamengo jogar com um time reserva ou, entre aspas, mesclado, tendo, de repente, algumas poucas peças do time principal, acho que é extremamente tranquilo de conseguir passar de fase. Acho que esse embate está muito bem resolvido. Teria que acontecer uma catástrofe para o Flamengo tomar de 7 do ABC e ser eliminado. Mas acredito que isso não vai acontecer. Acho que o Flamengo passa, mesmo até com um resultado negativo. Foi lá, fez um jogo duro com o ABC, já que estava com um time reserva, um time com alguns jogadores até do sub-20, e tomou de 1-0. Passou, tudo bem, volta para casa. A gente vai poder analisar quem jogou bem, quem aproveitou a oportunidade, quem não aproveitou, né? Quem está dando sinais de que pode ter uma disputa de vaga interessante no time do Flamengo, enfim, coisas desse tipo. E no Rio de Janeiro, o Renato precisa muito desse tempo. O Flamengo, principalmente agora em agosto, tem muitas partidas a cumprir em competições diferentes, e uma semana de treinamento e de manutenção física é muito importante para esse time principal. Temos jogadores com idade um pouco avançada, no caso Diego, Felipe Luiz, Diego Alves, como todo mundo sabe. Então, nada mais natural
de que isso seja feito. Achei um ponto importante, um gol, um gol até bonito por parte do Renato Gaúcho, da comissão técnica e da diretoria com relação a esse tipo de pensamento, esse tipo de planejamento ao longo dessa semana. O Flamengo vai passar do ABC. E vocês sabem que eu sou pé no chão, né? Eu sou o primeiro a dizer assim, ai meu Deus do céu, tá arriscando, e etc. Mas eu acho que... Vocês acham que o Flamengo tá arriscando? Você que está do outro lado da telinha, vocês acham que tá arriscando? Eu acho que não. Acho que não. Afinal de contas, é uma diferença muito grande, cara. E o mais importante de tudo isso é ter tempo para treinar o time titular, né, Perrota? Afinal de contas, o Flamengo segue numa sequência onde o Renato Gaúcho está tendo conversa e jogo, conversa, jogo, conversa e jogo. Então ele vai ter essa semana, né, do jogo contra o ABC para o jogo de volta para simplesmente treinar a equipe principal, por isso que ele solicitou aí ao Braz, né, essa mudança drástica na programação. Isso é o mais importante, inclusive é o ponto que é mais destacado na matéria do Globoesporte.com, feita ali, né, nessa segunda-feira, porque o mais importante, de acordo com a fala do Renato Gaúcho, é o tempo, né? Afinal de contas, ele disse a seguinte frase: vou poupar alguns jogadores de qualquer forma que já estavam desgastados, ou seja, eu prefiro ficar com eles para poder treinar mais, colocar algumas ideias tirar algumas ideias do papel e etc e tal. Vou aproveitar bem essa semana, já pensando nos próximos jogos contra a Internacional e depois a Libertadores da América. O Alexandre Mendes vai para o jogo contra o ABC e comanda a minha equipe. Daqui do Rio, por telefone, vou ajudá-los durante a partida. Temos boa vantagem, mas não estamos classificados ainda. Ou seja, pregando respeito ao adversário do Rio Grande do Norte, né? Muito bem, eu concordo com você e acho totalmente favorável, porque aonde tiver tempo para isso acontecer, tem que acontecer, né? E desde a chegada do Renato Gaúcho, que segue invicto no comando do Flamengo, e a gente já entra na nossa segunda pauta, que são os números avassaladores de Renato Gaúcho desde que chegou ao Flamengo, com seus conceitos táticos. Inclusive é um tema que está lá no Globoesporte.com, numa matéria feita pelo Leonardo Miranda, né, que é jornalista formado em análise de desempenho pela CBF, e a matéria está muito legal, não chega aos pés de Bruno Petti, né? Isso é fato. E aliás é tratado com ele, tá? Ih, rapaz. Então eu vou repetir. Não chega aos pés de Bruno Petti. Vou repetir. Né? Na treta com o amigo, a gente está do lado do amigo, não é verdade? A gente chega dando a voadora. Mas esse sempre existe, mano. Sempre tem rinha desses caras que bate uma invejinha, né? Petti, o cara. O Petti fez uma análise, segundo algumas colunas do ai, meu Deus do céu, desse jornalista, como é que é o nome dele? Leonardo Miranda. Em que o Petti não concordou com a análise tática que ele fez sobre o trabalho do Domi e do Rogério Ceni, em algumas partes, poucas partes, mas me parece que o Leonardo Miranda não gostou. Já foi suficiente. O Leonardo Miranda, me parece, mandou o Bruno Petti para... Porra, eu vou procurar isso, que delícia. Agora eu quero ver. Mas enfim. Mas a análise do Leonardo Miranda é muito boa sobre o trabalho do Renato Gaúcho, viu? Esse aspecto tático, na realidade, de apoio e profundidade, com muita liberdade, faz absolutamente todo sentido sobre o trabalho do Renato e mostra muita inteligência e estudo tático sobre como Surpreendendo a todos, né? Hã? Surpreendendo a todos nós, né? Surpreendendo muito a todos aqueles que normalmente tentam comentar o trabalho do Renato Gaúcho de maneira rasa, falando que ele é um gestor de clima, um gestor de vestiário. E acho que é também. Tá? Eu há muito tempo não vejo jogadores rindo tanto à beira do campo, abraçando o técnico e rindo, porque esses caras devem estar apostando até a mãe com relação a gol, resultado, dribles, brincadeiras e por aí vai. Se está tendo aquele churrasco que a gente discutia tanto há pouco tempo atrás, se ainda está rolando esse churrasco aí no Ninho do Urubu, rapaz, esse churrasco deve estar sendo muito engraçado, porque o clima realmente está muito, muito bacana. Mas voltando ao principal, acaba sendo uma crítica rasa porque o Renato mostra, com relação à parte tática
e estratégica, que tem ali um trabalho interessante de jogo apoiado, jogo com profundidade e principalmente liberdade de posicionamento. Durante toda a análise do Leonardo Miranda, que eu convido a vocês, pós-live zona, darem uma lidinha no Globo.com, os conceitos táticos que explicam o avassalador início de Renato no Flamengo, é a manchete da coluna dele. Ele justifica e mostra com dados e mostra também com imagens a maneira como o Flamengo joga, muito parecido com a época de Jorge Jesus, numa semelhança tática com essa questão da pressão pós-perda e principalmente das linhas ai, meu Deus do céu, das linhas do Flamengo com relação tanto à parte meio de campo quanto do ataque, mas algumas diferenças bem grandes com relação ao trabalho também do Jorge Jesus, principalmente nessa questão da liberdade de posicionamento de determinados jogadores para cumprir função do jogo de profundidade, de apoio e profundidade. É um pêndulo, praticamente, que ocorre. O que quer dizer o apoio? O apoio é jogadores terem proximidade com o jogador do Flamengo que está com a bola para lhe dar opção de passe. Pode ser esse apoio curto, pode ser esse apoio longo. E profundidade. Aqueles que vão apoiar, os determinados jogadores que estão próximo a estes jogadores que vão fazer o apoio a este jogador do Flamengo que está com a bola, eles vão buscar profundidade. Para que isso? Para que consiga abrir o campo, para que consiga confundir a marcação, para que consiga quebrar as linhas. Isso feito, isso acaba sendo um revezamento. Não é que os jogadores têm total liberdade o tempo inteiro, não é uma zona, como acontece muito aqui no canal. E a gente até viu isso, vocês devem ter percebido isso nos últimos jogos, como alguns jogadores do Flamengo, no caso, vou dar um exemplo bastante claro, Felipe Luiz apareceu pela direita diversas vezes, Felipe Luiz apareceu na área nos dois lados, e isso acontece com quase todos os jogadores, mas eles têm posição, obviamente, demarcada nessa questão tática e estratégica do Renato Gaúcho. Mas, ao longo de determinados momentos de bola ou sem bola, esse apoio e profundidade ocorre, obviamente, em sequência e faz com que determinados jogadores vão cumprindo funções e mudando o posicionamento para que ajude quem está apoiando e ajude também quem está dando profundidade para, literalmente, fazer com que o adversário sofra, abrindo espaços e o Flamengo consiga atacar. Achei muito, muito bacana. Eu nunca tinha lido sobre o assunto e discuti, inclusive, com o Bruno Petti, assim que eu li sobre essa coluna, tanto é que eu descobri essa, entre aspas, tretinha. Já entendi. A tretinha. E aí o Petti falou, porra, esse cara aí não gosta de mim não, porque esse Leonardo Miranda, ele analisa o trabalho do Ceni e do Domi de maneiras diferentes ali, claro, com esquemas de jogos diferentes, 4-3-3, 4-2-3-1 e por aí vai. E o Bruno Petti não acha que é exatamente assim como ele está dizendo, mas aí é aquela questão, muitas vezes, que pode ser uma vaidade boba, como também uma discordância saudável. Aí, certo? Mas saudável. E aí entra a arrogância também, né? E etc e tal. Mas, enfim. Mas às vezes passa, isso aí é besteira. O Bruno Petti é um cara super da paz, o cara, de repente, daqui a pouco vai botar a mão na consciência e tá tudo certo, vida que segue. Acontece. Eu acho meio difícil, mas enfim. Igual uma vez, deixa quieto. Vamos evitar processos, né? Diga-se de passagem. Mas só para encerrar, cara, concordo com tudo que você falou aí, mas tem um detalhe que eu tô gostando muito de ver nesse Flamengo do Renato Gaúcho, que é a comunicação dele com os atletas durante a partida. E é uma coisa que eu sempre chamava atenção, que não acontecia com o Rogério, por exemplo, né? Acontecia com o Jorge Jesus, não aconteceu muito com o Domenech e não aconteceu com o Rogério Ceni. Que é tipo assim, você pegar situações de jogo, e o treinador orientar o cara para aquela situação. Às vezes a gente não via muito isso. Então, quanto o Corinthians, por exemplo, e aí eu vou fazer uma observação também,
A câmera da Globo que fica na beira do campo é uma coisa absurda, né? É uma imagem pornográfica, a câmera que fica no chão ali perto da linha lateral. Que qualidade de imagem absurda aquilo. Parece até joguinho de videogame, mas enfim. Mas naquela câmera eu consegui perceber algumas coisas que eu não vi antes. Do Mateuzinho perder uma bola com o corpo e ele falar, Mateuzinho, gira o corpo assim assado, porque senão aí você já ganha, que não sei o quê. Quer dizer, são conselhos, dicas, toques que fazem qualquer jogador crescer, seja ele 18, 20, 30, 40 anos de idade. E isso faltava muito, principalmente do Rogério, de lance do cara estar na sua frente, errar, e ao invés de você, que é uma coisa que me deixa puto no futebol, que é o cara fazer uma cagada, ao invés do cara falar, porra, meu amigo, é assim que tem que fazer, assim, o cara faz, valeu, dá o toquinho com a mão, assim, pô, eu fico puto com o toquinho com a mão. O cara faz uma cagada, o cara vai lá, tipo assim, beleza, erra mais aí, parceiro, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Então, assim, quando o cara chama atenção, mas não é chamar atenção brigando, é mostrando o que tem que ser. Mostra que o cara tá atento ao jogo, né? Não tá olhando só a bola ou olhando outro canto, porque essa é a função principal do auxiliar dele, que é tão elogiado no futebol brasileiro, que é o Alexandre Mendes, que não por mim, não por nós, é considerado o melhor auxiliar técnico do futebol brasileiro. Não é à toa, porque enquanto o auxiliar dá alguns toques também, o técnico ele dá instruções pontuais. Tanto que se você reparar na comemoração do gol do Flamengo, e eu não vou lembrar se foi o gol do Bruno Henrique ou o gol do Gustavo Henrique, mas um desses gols contra o Corinthians, a câmera da Flá TV flagou. Então entra no Instagram do Flamengo depois e procura a câmera da Flá TV atrás do gol do Corinthians, onde saem os 3 gols do Flamengo. Os jogadores todos comemoram os 3 gols com o técnico, né? Eles comemoram entre si, depois vão até o técnico, e aí tem um desses 3 gols, eles todos se cumprimentam, acho que foi o gol do Everton Ribeiro. Todos se cumprimentam e o Alexandre Mendes é o único que não cumprimenta o Everton Ribeiro, porque na hora da comemoração ele está dando instrução para vários jogadores ao mesmo tempo. Tanto que depois que o Everton Ribeiro sai de cumprimentar a galera, ele fala, ô Everton, boa. Aí o Everton até volta, olha para trás de novo e faz o salve aí. Então, cara, eu acho isso fundamental, essa comunicação que mostra o tanto que a comissão técnica e os jogadores estão alinhados naquilo que você falou, dos jogadores estarem felizes, alegres e principalmente querendo, porque mostra que o treinador não se coloca acima do elenco e não se coloca abaixo. O treinador não pode ser arrogante com os atletas e nem muito menos deve ser submisso aos atletas, e isso está sendo fantástico e notável, né, aos olhares de fora como o nosso, e eu acho que está todo mundo percebendo a mesma coisa que eu. Mas é isso, Perrotinho, eu acho que eu consegui explicar aí, resumidamente, uma das coisas que eu mais estou gostando de ver com esse Renato Gaúcho no comando do Flamengo, Perrotinho. Sim, e são 2 coisas com relação à tua análise. A primeira é, o Rogério Ceni é chato pra caralho. Chato pra caralho. E a segunda coisa é que, cara, literalmente, o Renato trata as coisas de maneira simples porque ele esteve dentro das 4 linhas e entende pra caceta como são as coisas. Ele é diferente do Rogério Ceni, que é chato pra caralho, e mesmo quando era jogador era chato pra caralho, o Renato não era. O Renato era o dono da rodinha, irmão. O Renato era o cara que todo mundo adorava estar perto, era o ídolo, era o cara que jogava pra caralho, era o cara que fazia a diferença. O Rogério Ceni fazia a diferença também? Fazia, foi um ídolo nato dentro do São Paulo. Mas ele sempre foi muito chato, muito cri-cri, muito caxias. O Rogério Ceni não tem o Rogério não tem esse trato de relacionamento interpessoal para um vestiário estar saudável e um vestiário estar feliz. Já o Renato muda o clima. O Renato mostra como as coisas podem ser. E isso é um grande diferencial dele, junto, obviamente, agora, como a gente está falando aí, até da inteligência no trabalho dele com relação à parte estratégica e tática, né? Isso faz muita diferença, né?